Olá, meus queridos e queridas! No vídeo de hoje vamos falar sobre IST e métodos contraceptivos, mais especificamente sobre camisinhas. Primeiramente, vamos falar sobre IST. Você deve estar se perguntando o que elas são. Bom, as infecções sexualmente transmissíveis, que é a sigla para IST, são causadas por vírus, bactérias ou outros micro-organismos, sendo transmitido principalmente por meio do contato sexual, seja ele oral, vaginal, anal, sem uso da camisinha masculina ou feminina, com uma pessoa que esteja infectada. Ou a transmissão pode acontecer, tipo, da mãe para a criança, durante a gestação, o parto ou a amamentação. Só que esse tipo de transmissão ele é bem raro. Existem vários tipos de IST diferente. Os mais conhecidos são herpes genital, HPV, gonorreia e infecção de clamídia, sífilis e AIDS, que é o tipo de IST que a gente vai falar hoje. Lembrando que existem muitos outros tipos de infecções sexualmente transmitíveis, tá bom? Bom, vamos começar falando sobre alguns famosos que contraíram a AIDS. Um dos mais conhecidos é o Freddie Mercury. Ele nasceu em 1946 em Zanzibar, na Tanzânia, um nome bem difícil de falar. Ele foi músico, compositor, cantor e vocalista da banda britânica Queen. E ele entrou na banda quando o vocalista, que é a banda antiga era Smile, quando o vocalista saiu. O que nem todos sabem é que esse não é seu nome verdadeiro. Freddie Mercury é apenas um nome artístico para ele. Seu nome verdadeiro é um nome bem difícil de falar. É Farrokh Bulsara. Eu não sei se estou pronunciando isso certo. Se eu estiver pronunciando errado, pode falar aqui nos comentários. Ele cursou design gráfico, mas foi possuído pelo mundo da música. Aos 24 anos, ele conheceu a Mary Austin, pediu ela em casamento em 1963. Porém, ele se assumiu bissexual, que marcou o fim do relacionamento deles, só que a amizade continuou por muito tempo. E a amizade deles, depois desse término, sempre foi muito, muito forte. E mesmo depois disso, ela foi a primeira pessoa a saber que ele contraiu a AIDS, que na época era nada aceitável, não só por conta da homofobia, né? E sim também por causa do preconceito em geral. Isso foi em 1987. Porém, só em 1991 que ele anunciou ao público e seus fãs da doença, no dia 23 de novembro. Infelizmente, no dia seguinte que ele anunciou isso, ele morreu por causa de pneumonia. Mas por que ele morreu de pneumonia? Vocês podem perguntar. Ele não morreu de AIDS? Sim e não. Na época, tipo, na época teve epidemia e a tecnologia não era tão avançada que nem hoje. Então tinha uma solução que nem tem hoje em dia. Ela é incurável, só que, tipo assim, existe um tratamento e por meio de remédios, especialmente antirretrovirais. Mas isso aí tem que ver tudo com um médico especialista. E além desse preconceito que existia, que eu falei antes, o sistema imunológico do nosso astro do rock foi diminuindo com o tempo, que facilitou que ele adquirisse um vírus, que no caso era a pneumonia. Ou seja, a AIDS foi só uma consequência, um plus, para a morte dele, a estrela do rock, Freddie Mercury. Renato Russo Manfredini Jr. nasceu em 27 de março de 1960, no Rio de Janeiro. Viveu parte de sua infância em Nova York e aos 13 anos voltou a Brasília. Desde pequeno escrevia músicas, mas aos 15 anos passou a escrever compulsivamente. Em 1979, formou a banda Aborto Elétrico, porém em 82 abandonou a banda e passou a fazer trabalhos solos. Nesse período ficou conhecido como o Trovador Solitário. Ainda em 82, junto com Marcelo Bonfá, Eduardo Paraná e Paulo Paulista Guimarães, formaram o tão conhecido Legião Urbana, onde tiveram diversos hits, como Tempo Perdido, Eduardo e Mônica, Pais e Filhos, Faroeste Caboclo, entre outros vários sucessos da banda. Em 93, Renato iniciou a carreira solo e lançou The Stonewall Celebrations Concert em 1994, cujo nome é referência a um bar nova-iorquino onde, em 69, gays se rebelaram contra a ação política. O álbum Stonewall também é uma homenagem ao seu ex-namorado, então recém-falecido, Scott, que continha músicas de Madonna, Bob Dylan, entre outros. O cantor morreu na madrugada de 11 de outubro de 96, por conta da doença pulmonar obstrutiva crônica,
septicêmica e infecção urinária, consequências da AIDS, doença que é esta que só foi revelada ao público após sua morte. Renato Russo é um dos nomes mais famosos do rock brasileiro e não é à toa, com letras à frente de seu tempo que descrevem os dias de hoje, tanto quanto descreviam os dias de sua época. Agenor de Miranda Araújo Neto, mais conhecido como Cazuza, nasceu no Rio de Janeiro, em 1958. Quando ele era adolescente, ele gostava de escrever poemas. E em 1976, ele foi aprovado no vestibular de comunicação, mas ele acabou desistindo 3 semanas depois. No final de 1979, o Cazuza foi para os Estados Unidos. Lá ele fez curso de fotografia e despertou nele o interesse pela literatura e direção de beats. Os chamados poetas malditos, que mais tarde tiveram uma grande influência em sua carreira. Em 1980, ele retornou para o Rio de Janeiro e no mesmo ano ele ingressou num grupo teatral, no Circo Voador. Foi nessa época que ele cantou em público pela primeira vez. Em 1981, ele foi indicado para ser vocalista de uma banda chamada Barão Vermelho. Mas em 1985 ele iniciou sua carreira solo e gravou seu primeiro álbum, Exagerado, que fez um grande sucesso. Em outubro de 87, os sintomas da AIDS estavam se agravando e o Cazuza foi internado para tratamento de uma pneumonia. Em seguida, foi levado para os Estados Unidos, tentando um novo tratamento para a AIDS. E até então, em 1989, ele declarou publicamente que ele era portador do vírus da AIDS e se submetia a tratamentos em São Paulo e recorreu mais uma vez ao tratamento no Rio de Janeiro, retornando em março de 1990. Ele faleceu no Rio de Janeiro no dia 7 de julho de 1990, sendo enterrado no cemitério de São João Batista. Em sua lápide foi escrito o nome de seu último sucesso, O Tempo Não Para. Michel Foucault foi filósofo, professor, psicólogo e escritor francês. Dono de um estilo literário único e profundamente influenciado por Nietzsche, Marx e Freud, Foucault revolucionou as estruturas filosóficas no século XX ao analisá-las por meio de uma nova visão. O pai de Foucault era cirurgião e professor de anatomia, e seus avós, tanto paterno quanto materno, também eram cirurgiões, o que mostra que a medicina desde sempre esteve presente na sua educação e formação. Porém, o jovem passou a se interessar por história, o que decidiu o restante da sua carreira. Ele tentou suicídio pela primeira vez em 1948 e passou a ser acompanhado por avaliações psiquiátricas constantes. Uma das causas que levaram ao problema psiquiátrico do filósofo foi a sua homossexualidade, ainda em fase de descoberta e em dificuldade de aceitação em si mesmo. Nesse mesmo ano, o filósofo licenciou-se em filosofia e no ano seguinte em psicologia. Ele se tornou assistente de ensino da Universidade de Lille e 4 anos depois terminou seu curso de psicologia patológica. Em 84, ele publicou dos dois últimos volumes da série, que deveria conter 6 volumes. Porém, o motivo da interrupção do trabalho foi a morte do pensador aos 57 anos de idade por complicações causadas pela AIDS.